E já está em modo de apresentação. Já está no modo de apresentação, já estão a Já, ver os Lusíadas, não é? já. Olha que significado. Exato. Então, esta era a última das 9 disciplinas, a disciplina de português, e, portanto, como eu disse no início, quem quiser fazer o trabalho sobre esta minha sessão, enfim, é que eu estou a dinamizar a sétima sessão, é pôr logo no cabeçalho a sétima sessão e a proposta é que possam fazer para a vossa disciplina, no vosso nível de ensino, uma proposta de abordagem intercultural de um tema dessa disciplina nesse ano. É claro que estão fora da possibilidade os novos assuntos de que eu falei aqui hoje, não é? Portanto, porque a ideia é depois, enfim, a partir daqui que isto tenha suscitado outras possibilidades. Eu há pouco fiz questão, digamos assim, fiz um esforço para chegar até aqui ao exemplo da aula de português, porque daqui para a frente o que eu tenho para vos mostrar é um pouco diferente. Então, em primeiro lugar, não sei se os colegas já conhecem, isto são as aprendizagens essenciais da área de cidadania e desenvolvimento, como está aí no cabeçalho à azul, as aprendizagens essenciais de, de cidadania e desenvolvimento que estão em vigor desde há quase um ano, desde 1 de setembro de 2025. Durante muito tempo, ou até a setembro do ano passado, a área, digamos assim, da APED, de intervenção na área na cidadania e desenvolvimento, chamava-se interculturalidade. Com esta nova versão, chama-se pluralismo e diversidade. Portanto, houve aqui uma alteração da designação, mas também mais importante do que esta alteração da designação, parece-me a mim, é o facto de haver aprendizagens essenciais, o facto de haver, digamos assim, um currículo para esta área, que era uma coisa que nunca tinha existido até hoje. Também aproveito de dizer, a propósito disto, que já há, digamos assim, educação intercultural no sistema educativo, ou o sistema educativo português passou a ter uma preocupação com a educação intercultural desde 1991, em que havia na altura uma coisa que era o secretariado coordenador dos programas de educação multicultural, que era chamado Secretariado entre Culturas. Portanto, já é uma coisa antiga, que, no entanto, só com a cidadania e desenvolvimento em 2018, salvo erro, posso estar enganado, passou a ser um dos itens da cidadania e desenvolvimento, justamente, e só em 2025 é que passou a ter um currículo, ou seja, as aprendizagens essenciais. Eu aqui vou. E portanto isto está disponível online. É claro que, como sabem, em alguns níveis de ensino, em todos os níveis de ensino, a educação intercultural, a interculturalidade, ou agora o pluralismo e diversidade cultural, é qualquer coisa que é transversal a todas as disciplinas, é uma formação transversal, um pouco aquilo que eu tive a fazer na primeira parte foi dar pistas, dar ideias para essa abordagem transversal do pluralismo e diversidade cultural, mas no, salvo erro, no segundo e terceiro ciclo, há a mesma disciplina de cidadania e desenvolvimento. Portanto, é uma área de formação transversal, mas também disciplinar. Eu diria que é mais na componente disciplinar que entra o que aqui está feito. Mas o que eu vou mostrar aqui agora também pode complementar as ideias que dei na primeira parte. E, portanto, quem quiser nas suas aulas fazer essa educação intercultural transversal ou no trabalho aqui para a ação de formação, poderá basear-se também nisto que eu vou agora aqui apresentar e que está disponível online. Foi online que eu fui buscar o que aqui tenho. E, portanto, em primeiro lugar, a questão da identidade cultural, e aqui, nesta perspectiva intercultural, sempre estas duas visões, a formação da sua identidade cultural, bem como das outras pessoas. Portanto, não só o eu, mas também o outro.
manifestar curiosidade por conhecer o outro. Aqui o outro, é claro que pode ser o outro migrante, mas, como eu dizia, também pode ser o outro português, por exemplo, no caso das comunidades ciganas, ou o outro que, sendo eu católico, não é ateu, ou sendo eu protestante, é muçulmano, sendo todos portugueses. Portanto, este outro e a diversidade cultural não tem obrigatoriamente a ver com outras nacionalidades ou outras origens. Pode haver, ou seja, mesmo dentro de Portugal, mesmo entre os portugueses de naturalidade portuguesa, de origem portuguesa logo à partida, também todos nós somos muito diversos entre nós, e ainda bem, não é? A democracia é exatamente, diria eu, a celebração, a aceitação dessa diversidade dentro de nós, para além dos estereótipos. Ou seja, eh, brincando um pouco com o que está a passar agora, eu posso não gostar de futebol e não ver os jogos da Taça do Mundo e mesmo assim ser português, mesmo não apoiando a seleção portuguesa pelo facto de não gostar de futebol e não sou menos português pelo facto de gostar ou de não gostar. Portanto, mesmo entre os portugueses que não façam parte de grupos minoritários, há diferenças culturais entre todos nós. E, portanto, conhecer o outro aqui também é num sentido muito abrangente. Depois, a questão de expressar de expressar livremente aquilo, a nossa identidade. Aqui também podemos falar de coisas de questão de género, de orientação sexual, de religião, como eu dizia, até as diversidades mesmo geográficas entre o norte e o sul de Portugal, entre várias origens de todo o tipo. Aqui, muito importante, participar em iniciativas de celebração e valorização da sua cultura e da cultura dos outros. Portanto, tal e qual como no primeiro aspecto, esta coisa sempre de celebrar o que é nosso, mas também o que é dos outros. É claro que aqui é uma questão importante, que, como é óbvia, no quadro dos valores constitucionais da sociedade portuguesa, enfim, é um pouco redundante, porque é óbvio que na escola portuguesa só se podem fazer coisas de acordo com os valores constitucionais da sociedade portuguesa. Mas aqui o que é importante é esta parte da nossa cultura e da cultura do outro. Um bocadinho ao contrário do que eu dizia na altura. Devemos celebrar em iniciativas que celebrem e que valorizem, mas a celebração do pluralismo e da diversidade cultural não se pode limitar à Semana da África, ou à Semana Intercultural, ou ao Dia da Índia, ou coisas desse género. Pode haver essa componente, mas não se pode limitar a essa componente. E realmente fazer um pouco aquilo que eu sugeri na primeira parte, que é trazer isto para as aulas do dia a dia. Porque se nas aulas do dia a dia fizermos sempre aquilo que estamos habituados a fazer, aquilo que tipicamente fazemos, de uma perspectiva mais monocultural, depois estas celebrações correm o risco de, se só houver estas celebrações, de elas de alguma forma ainda tornarem o outro alguém ainda mais estranho, ou seja, de tornar ainda mais exterior à nossa realidade. De alguma forma, o risco de, nestas festividades, de celebrarmos os estereótipos acerca do outro. Um bocadinho como se houvesse alunos portugueses numa escola em França, ou na Venezuela, ou na África do Sul, houvesse uma semana de Portugal e mostrassem só o malhão, malhão. Quer dizer, nenhum de nós aqui no dia a dia dança ou canta o malhão, malhão. Fará parte da cultura portuguesa, mas numa cultura um pouco, enfim, estereotipada, que na verdade não faz parte do nosso dia a dia. Se calhar do nosso dia a dia faz mais parte, agora não sei o nome, a Bárbara Tinoco ou o Dino Santiago, ou coisas desse género, do que o Vira, ou o Malhão Malhão, ou o Bailinho da Madeira. São coisas bastante estereotipadas e que têm muito pouco a ver com a nossa realidade cotidiana, não é? Nenhum de nós nunca vê na rua uma mulher a andar com uma saia de 7 saias como andam as nazarenas, não é? Ou os cordões de corações de Viana só os vemos nas festas da Senhora da Agonia. No dia a dia não vemos muito disso. Portanto,
as celebrações das identidades dos outros têm que ser feitas com algum cuidado para não corrermos o risco de reforçar estereótipos. Isto aqui, portanto, no primeiro e no segundo ciclo. Depois, no terceiro ciclo e no secundário, é claro, enfim, há cerca de um ano a associação, a APEDI, demos o nosso parecer acerca destas aprendizagens essenciais. Nem tudo o que aqui está concordámos, sugerimos algumas alterações, mas o que é facto é que não houve alteração nenhuma e reparámos até posteriormente que a data de 1 de setembro já lá estava no documento que nós avaliámos no final de julho. Enfim, a ideia de valorizar a individualidade e a dignidade de cada ser humano, ou seja, mais importante até, diria eu, e retomando aquilo que disse anteriormente, de não corrermos o risco de reforçar estereótipos e da educação intercultural ou do pluralismo e diversidade cultural, realçar a diferença, um bocado como eu também disse relativamente aos mapas da aula de geografia, também realçar o que há de igual entre nós, ou seja, todos nós somos seres humanos, todos nós temos tripas e coração e todos nós queremos ser felizes. E, portanto, há qualquer coisa de comum muito mais importante do que as diferenças à superfície. Depois, o que é a noção de cultura, e que eu aqui já referi, por exemplo, o que é a cultura portuguesa, se é a Bárbara Tinoco, se é o bailinho da Madeira, não é? São duas visões diferentes sobre aquilo que é cultura. Se a nossa cultura é a gastronomia tradicional, ou a nossa cultura gastronómica, se é a feijoada ou o bife com batatas fritas, ou se são as duas coisas em duas dimensões diferentes. E, por outro lado, também a ideia de que a cultura tem um caráter dinâmico, não é sempre a mesma coisa. Por exemplo, aquele chavão que havia no tempo da ditadura de extrema-direita que houve em Portugal durante 50 anos, de Fátima, como é que era? Fátima, futebol, fado e futebol. Na verdade, Fátima só havia há menos de 100 anos, porque as aparições de Fátima foram em 1918, portanto, no tempo do salazarismo, Fátima era uma coisa muito recente. O futebol também era uma coisa muito recente. A primeira equipa portuguesa é de 1904 ou de 1905. E o fado também só terá emergido como uma canção de Lisboa, não de Portugal. E só com a Amália Rodrigues, nos anos 30, 40, é que o fado se tornou tão um símbolo de Portugal como é agora. Portanto, estão a ver este chavão do Fátima, fado e futebol, que foi usado durante a ditadura da extrema-direita, era uma coisa tudo muito recente. E, portanto, não só a cultura não é uma coisa homogénea, como muda ao longo do tempo. Portanto, mesmo no tempo em que não só a Fátima era uma coisa recente, como nem todos os portugueses, mesmo na altura, eram crentes ou cristãos ou católicos, não é? Valorizar a diversidade em contexto cultural. Aqui é uma coisa que, por exemplo, penso eu, tentei mostrar nos meus exemplos na primeira parte sobre os exemplos da abordagem intercultural das várias disciplinas. Era exatamente uma forma de valorizar a diversidade cultural, de a trazer para a sala de aula. Por exemplo, uma coisa que eu não disse, mas também a propósito da alimentação, de falarmos também das dietas alimentares noutros países, da relação, por exemplo, entre a dieta alimentar e as condições naturais, geográficas, dos produtos que se dão nos diferentes países. Enfim, mais importante do que fazer a festa da cultura cabo-verdiana, se calhar, é falar também de coisas de Cabo Verde nas aulas das diferentes disciplinas, na aula de geografia, na aula de história, na aula de português, enfim. Iniciativas que promovam o respeito pela diversidade cultural, portanto, o combate aos estereótipos e a ideia de que em todas as culturas há coisas válidas, mas também há coisas que não são válidas, não é? Fez parte da cultura portuguesa durante milénios não, porque Portugal não existe há mais de 1000 anos, há mais de 900 anos. Portanto, fez parte da cultura predominante em Portugal durante centenas de anos, os maus tratos das mulheres, a discriminação das mulheres, portanto, agora perdi-me. Que promovam o respeito da diversidade cultural. Portanto,
há coisas nas culturas que sempre fizeram parte da cultura, no entanto, hoje em dia já não fazem, como, por exemplo, a discriminação de género, a secundarização das mulheres da sociedade foi uma coisa que, de alguma forma, enfim, fez parte da cultura portuguesa durante séculos e hoje em dia tende a não fazer, e eu digo tende porque, apesar de há 50 anos, segundo a lei, as mulheres e os homens serem iguais, sabemos que efetivamente ainda não são iguais. Em muitos empregos as mulheres ganham menos que os homens, perante a justiça, quando há violência em casa, as mulheres, os homens são sempre mais desculpabilizados que as mulheres, portanto ainda estamos longe desse desígnio legal de há 50 anos. Bom, reconhecer os desafios que as pessoas migrantes vivenciam na cidade de acolhimento, exatamente. Termos consciência e tratarmos disso na aula, dos desafios, das dificuldades que os imigrantes, que os imigrantes têm quando chegam a um país novo onde não conhecem nada, onde não conhecem a maneira de ser das pessoas, e mesmo em países que nós tradicionalmente consideramos culturalmente mais próximos de Portugal, como o Brasil, ou Cabo Verde, ou Angola, o que é certo é que, apesar da partilha parcial da língua, no caso de Cabo Verde ou de Angola, porque nem todos os Cabo... Quer dizer, nenhum cabo-verdiano tem o português como língua materna, ou se tiverem também tem o cabo-verdiano, e, portanto, ao chegarem a um país como o nosso, é claro que, se calhar, uma criança do Bangladesh tem dificuldades, tem desafios muito maiores que uma criança do Brasil ao chegar ao nosso país. E, portanto, esta questão de reconhecer os desafios e tudo que tem estado a dizer até agora, também reconhecer que todos eles são muito diferentes. Ou seja, não só nós, portugueses, somos muito diferentes uns dos outros, e ainda bem, como os meninos migrantes, os nossos alunos, crianças e jovens oriundos de diferentes países, são todos muito diferentes, mesmo que venham do mesmo país. Por exemplo, no caso do Brasil, há muitos Brasis, não é? Uma criança que vem de São Paulo não tem as mesmas experiências de vida, a mesma cultura, digamos assim, de uma criança que vem do interior do Tocantins ou da Goiânia, não é? E, portanto, temos que ter a noção que o facto, assim como nós somos todos diferentes entre nós portugueses, também, dentro de cada país há diferenças, além das diferenças de um país para o outro. Ou, por exemplo, no caso daqueles novos imigrantes a que nós chamamos os indianos, e que na verdade são indianos, bangladeshianos, nepaleses e paquistaneses, e entre eles, entre os indianos, há muitas diferenças. Há indianos que são hindus, há indianos que são muçulmanos e há indianos que são sikhs. Ou seja, tudo isto são culturas muito diferentes, apesar de serem todos de nacionalidade indiana. E, portanto, aquela ligação que muitas vezes se faz errada dos indianos ao Islão é uma distorção total da realidade, porque na Índia, no país que se chama Índia, os muçulmanos são a minoria. E também já agora aproveito para dizer que a maior parte dos indianos, aqueles que andam de turbante, os homens, são sikhs, que não são nem muçulmanos nem hindus. Portanto, aquilo a que chamamos indianos são muitas coisas. Não só do ponto de vista do passaporte, como do ponto de vista da religião, como do ponto de vista da sua cultura. E, portanto, a proteção dos direitos das minorias e das suas culturas. Aqui não posso deixar de referir nas minorias. Minorias não têm nada a ver com a imigração, que são os portugueses ciganos, não é? Tiveram a ver com a migração há 500 anos. Mas isso também tiveram os antepassados da maior parte de nós, porque todos nós que aqui estamos temos antepassados que foram escravos, temos antepassados que foram ciganos, temos antepassados que foram, sei lá, de todas as partes do mundo, e que de alguma forma, não sei se esta é a melhor expressão, mas que foram diluindo na sociedade portuguesa, não é? E, portanto, os ciganos são portugueses de pleno direito, portanto, eles são uma minoria portuguesa. Reconhecer perspectivas etnocêntricas e cosmopolitas, portanto, aqui também é qualquer coisa que há de comum em todas as culturas, ou seja, não são só os portugueses radicalizados, digamos assim, que têm tendência para ser etnocêntricos e para pensar que os portugueses são o melhor do mundo e todos os outros são um horror. Também nas outras culturas há essa tendência, até porque, desde o século XIX, na Europa, o nacionalismo não foi outra coisa que não seja a hipervalorização da minha cultura por oposição ao desprezo para a cultura do outro. E tendo nós presente aquilo que eu disse no início, que o mundo todo foi
uma espécie de hegemonia da maneira de pensar europeia. Estas ideologias nacionalistas que foram criadas na Europa só no século XIX, portanto, são uma coisa recente, foram de alguma forma, eu vou dizer uma palavra que não é muito feliz, mas foram de alguma forma exportadas ou estendidas a todo o mundo. Portanto, também há países em desenvolvimento, países do sul global, onde o nacionalismo e a ideia de que o eu é melhor do que o outro acontece. Um caso muito recente de xenofobia é o caso da África do Sul. Não sei se os colegas ouviram falar nisso, em que as populações da África do Sul, que é uma população maioritariamente negra, têm vindo a maltratar e a marginalizar e a vilipendiar comunidades de africanos negros de outros países da África, como do Moçambique, do Zimbábue, da Nigéria. Portanto, etnocentrismo existe em todo lado. Como também em todo lado há pessoas que lutam pelo cosmopolitismo no sentido do universal, daquilo que nos une a todos nós. Mais uma vez, os valores constitucionais, que é óbvio que a escola em Portugal tem que defender os valores constitucionais de Portugal, e aqui, mais uma vez, aquela parte muito importante do património cultural comum da humanidade. E, portanto, sempre esta dupla perspectiva do que é específico de Portugal, evitando cair em estereótipos, mas também aquilo que é comum em toda a humanidade. Por fim, no ensino secundário, e estou a 10 minutos do final, estou aqui a olhar para o relógio a tentar controlar. Esta parte é muito importante. A influência que os contextos históricos têm na construção das identidades. Ou seja, aquilo por onde os portugueses passaram, ou por exemplo, nesta relação entre portugueses e brasileiros, o contexto histórico que une e desune portugueses e brasileiros, são muito importantes para compreender muito daquilo que os portugueses acham acerca dos brasileiros e muito daquilo que os brasileiros acham acerca dos portugueses. É claro que nestes achamentos, nestas maneiras de ver as coisas, há quem tenha razão e quem não tenha razão de ambos os lados. Não só do lado português, há coisas que nós dizemos sobre os brasileiros em que se calhar temos razão, há outras em que não temos, e do lado brasileiro também. E não é alheio a estas ideias, a este preconceito, este conhecimento que temos um sobre o outro, o passado histórico que tivemos em comum, não é? E, portanto, também os fatores geográficos, económicos, políticos, e a influência que tudo isto tem na construção da identidade. Também esta relação que eu tenho estado aqui a referir com o Brasil, é óbvio que esta relação histórica, por exemplo, com imigrantes de países da CPLP, não tem nada a ver com a relação histórica com imigrantes do subcontinente indiano, que foi sempre uma relação que foi muito valorizada em Portugal, a descoberta do caminho marítimo para a Índia, o Vasco da Gama, em Lisboa, uma avenida muito importante à beira-terra que se chama Avenida da Índia, mas agora que os indianos cá chegam, parece que há aqui qualquer coisa de diferente que não havia anteriormente. Portanto, mais uma vez, o contexto geográfico da relação entre os diferentes povos e Portugal, ou os portugueses e os diferentes povos, é óbvio que é importante e que contribui para a construção das nossas identidades. É claro que também as identidades individuais, ou seja, se entre nós, professores que aqui estamos hoje, houver pessoas que já tiveram imigradas em França ou que são filhos de ex-imigrantes em França, têm uma perspectiva, têm uma identidade completamente diferente de um português que nunca tenha vivido, não seja filho de imigrantes em França, ou portugueses que viveram nas colónias e que foram retornados, ou portugueses que sempre viveram na mesma cidade, na mesma casa, na mesma rua, na mesma cidade de Portugal. Tudo isto faz com que a identidade individual sejam diferentes e, portanto, a tal ideia de que, felizmente, também nós, portugueses, somos todos diferentes uns dos outros. Esta questão dos processos de globalização, que já hoje aqui referi várias vezes, que na verdade não é uma novidade total a globalização. É claro que agora assume um aspecto completamente diferente, porque dizem os historiadores que a primeira globalização, e se houver aqui colegas de história saberão isso melhor do que eu, a primeira globalização há quem diga que foi encetada justamente com a descoberta do caminho marítimo entre a Europa e a Índia, com o Vasco da Gama, mas que foi muito uma globalização em que foi o alargamento
a criação de um Euromundo, do mundo criado à medida da Europa. Atualmente, este novo processo de globalização, esta nova etapa da globalização é completamente diferente. Por um lado, é a diminuição da importância da Europa, que é uma coisa de que ouvimos falar constantemente hoje em dia, não é? Quando se fala das grandes potências mundiais hoje em dia, além dos Estados Unidos, que é a potência avassaladora, também podemos falar da Rússia ou da China, e muito poucas vezes a Europa já aparece como neste contexto das potências da nova globalização. É claro que as tecnologias, a digitalização, os meios de transporte, os transportes aéreos, hoje em dia os transportes aéreos são infinitamente mais baratos do que eram há 40 anos. Pessoas que imigrem, sejam portugueses que vão para os Estados Unidos ou nepaleses que vêm para Portugal, graças às tecnologias, mantêm um contacto com o seu país de origem que antigamente não mantinham. Há 100 anos, um português que imigrasse para o Brasil cortava os laços totalmente com Portugal, digamos assim. Hoje em dia, um brasileiro que venha para Portugal continua a ver televisão no Brasil, música brasileira, a contactar com os seus familiares, se calhar todos os dias, porque se for através do WhatsApp, gasta 0 euros, não é? Portanto, tudo isto faz com que a globalização de hoje em dia seja muito diferente daquela primeira globalização. E, claro, estes efeitos da homogeneização. Por um lado, o facto de todos, enfim, quase todos, andarmos muito mais de um lado para o outro do que de antes, embora migrações ao longo da história da humanidade sempre houve. Na primeira globalização, as principais migrações foram de europeus para o resto do mundo, europeus colonizadores, não é? Portanto, agora na Europa há quem fique muito assustado com o resto, pessoas do resto do mundo a virem para a Europa, mas na fase anterior da globalização aconteceram exatamente migrações em massa desse género, não é? Todos os países americanos, na realidade, são constituídos por herdeiros dos colonos europeus que para lá foram ao longo de séculos, não é? Enfim, as formas de discriminação, racismo, xenofobia, anticiganismo, islamofobia, antissemitismo, tudo isto são coisas que nós sabemos hoje em dia que estão a ser muito discutidas, nomeadamente a islamofobia e o antissemitismo, que se confunde com o antisionismo. Enfim, aqui também na perspectiva da APED, além da misoginia, também faltam coisas como a homofobia, mas na verdade pode estar cá tida em conta, implicitamente. Depois, a importância do diálogo intercultural, uma coisa que, por exemplo, parece que as tecnologias, infelizmente, não favorecem muito, porque nós, ao pensarmos em internet, grosso modo, pensamos que a internet é uma abertura ao mundo inteiro, mas, na verdade, por causa dessa coisa terrível que são os algoritmos, o que as redes sociais fazem, em vez de ser um acesso ao mundo inteiro, é um encerramento numa bolha. E, portanto, a incapacidade de ouvirmos os outros, enfim, uma intransigência, qualquer coisa que está a acontecer e que ainda não sabemos muito bem o que é, nem eu, nem se calhar os colegas que estão a esse lado. E depois, portanto, o combate à exclusão e à injustiça social, tudo isto está muito relacionado. Bom, agora, para quem, portanto, até aqui, na primeira parte, exemplos daqui. Faltam 5 minutos para acabar. Exemplos de coisas que se podem fazer, de abordagens interculturais, de matérias, digamos assim, das diferentes disciplinas. Agora, aqui, as aprendizagens essenciais específicas do pluralismo e diversidade cultural, ou seja, daquela área mais diretamente relacionada com a educação intercultural. E agora vou-vos dar aqui algumas sugestões de quem quiser aprofundar conhecimentos, competências nessa área de educação intercultural, para além desta iniciativa conjunta da FENPROF, da APED e do Conselho Português de Refugiados. E, portanto, aqui vou-vos apresentar formação online assíncrona, gratuita. Uma coisa, não sei se alguns dos colegas já conhecem, que são os MOOCs, M-O-O-C, uma sigla em inglês, que basicamente são cursos online que, portanto, assíncronos. Os colegas que quiserem fazer, podem fazer estes cursos quando quiserem, à hora que quiserem, não pagam nada, têm um certificado que, no entanto, apesar da nossa luta, das associações de professores, o Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua não reconhece para a progressão na carreira, que é um absurdo, mas existem estes dois. Na NAU,
que é um site, digamos assim, da Fundação da Ciência e Tecnologia com MOOCs, os tais, esta formação online assíncrona gratuita, e há dois que estão neste momento disponíveis, da responsabilidade do INA, do Instituto Nacional de Administração, este portanto, curso de e-learning, competências para a interculturalidade, portanto, como podem ver aí, são 4 horas, portanto, é um curso de 4 horas, podem fazer essas 4 horas quando quiserem, e que está disponível até ao dia 17 de dezembro. Portanto, quem quiser agora, não digo agora às 8, porque vamos estar todos cheios de fome para ir jantar, mas poderão fazer isto quando quiserem, às horas que quiserem, até dia 17 de dezembro. E estão a ver que até ao momento já 26.500 pessoas se inscreveram neste curso de 4 horas sobre competências para a interculturalidade. E, portanto, é gratuito, está aberto e podem fazer quando quiserem, ou podem só fazer até metade e não concluir e fartarem-se e ir-se embora. Depois há este outro, Literacia sobre Racismo e Discriminação Racial, também até dia 17 de dezembro, também de 4 horas, com muito menos inscritos até ao momento, 15 mil, mas mesmo assim 15 mil. Estão a ver, uma das palavras de MOOC, o M, quer dizer massivo, ou seja, são cursos que suportam milhares de formandos ao mesmo tempo e que não há uma avaliação final específica, digamos assim. Só assim é que conseguem ter tantos inscritos, não é? Portanto, estão a ver um com 26.500, outro com quase 16 mil, e, portanto, estão disponíveis neste momento, se quiserem aceder, na NAU, INA, Competências para a Interculturalidade e Literacia sobre o Racismo e Discriminação Racial. Depois, isto aqui aproveito para fazer um bocadinho de publicidade à APEDI. Aliás, acho que houve uma colega que já enviou um e-mail a dizer, uma colega aqui presente, a dizer que queria receber o boletim informativo. Joana vai recebê-lo, já está registado. E aproveito aqui para fazer um bocado mais de publicidade. Portanto, a APEDI já desde 1993, portanto, e nós pomos aqui desde 93 para mostrar que a educação intercultural não é uma novidade agora nos últimos 3 ou 4 ou 5 anos. E isto é o manual, digamos assim, com os conteúdos de uma ação de formação que nós fazemos, que é Migrações e Interculturalidade, Conhecer para Intervir em Sala de Aula, cuja formadora é a outra formadora desta vossa formação, que foi a Joana Simões Piedade, que deu, não sei se é a terceira, se é a quarta sessão. E, portanto, este documento está aqui disponível no site da APED e também está aqui o QR, enfim, como queiram chamar, e que tem acesso a conteúdos de uma ação de formação de 25 horas que a APED faz, mas como ali vem, são recursos pedagógicos para formadores e professores, e, portanto, poderão utilizar. E no final tem já 17 ou 18 planificações em diferentes disciplinas para dar aulas, vamos dizer assim, sobre educação intercultural, naquela perspectiva que eu disse inicialmente. Aliás, quem fizer a sua... falta um minuto para o final, vou avançar. Também há estes dois livros, já um pouco mais antigos, do ano 2000, salvo erro, ainda publicados pelo tal Secretariado Entre Culturas, que eu falei já desde 91, e que são para o segundo e terceiro ciclo, gestão intercultural do currículo, ou seja, que fazem aquilo que eu fiz na primeira parte da ação de formação, que é abordagem intercultural de matérias, vamos dizer assim para facilitar, de diferentes disciplinas destes dois níveis de ensino. E, portanto, estão aqui disponíveis nos sítios aqui destes códigos para quem quiser aceder e consultar, está disponível online. Depois também há este documento do Ministério da Educação, que, como veem pelo excelente logotipo que ali está, ainda é do anterior governo, e em que, portanto, aqui fala de coisas que atualmente já não estão em vigor, de um despacho, salvo erro, 2044-2022. No entanto, aqui tem como veem, tem várias dicas, várias regras, enfim, várias coisas podem contribuir para uma implementação da educação intercultural e da inclusão de alunos migrantes em meio educativo. Está aqui o QR, o código, e com isto, um minuto depois da hora, cheguei ao fim, vou
deixar de partilhar aqui o PowerPoint e estou aberto a conversa, dúvidas, discussão, sugestões, ideias para outras disciplinas que eu não tenha aqui falado. E, Ana, vou deixar então de partilhar o PowerPoint, está bem? Sim, sim, Paulo. Obrigada.